Bem, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse momento aqui sobre situações clínicas hospitalares e, em especial, situações clínicas de pacientes que estão em unidade de cuidados intensivos ou unidade de terapia intensiva. Curiosamente, há um tempo atrás eu estava pensando nesse termo unidade de terapia intensiva, UTI, ou unidade de cuidados intensivos. Existe diferença ou não sobre esses dois termos? Isso aqui é uma curiosidade, certo? Se você sabe a diferença entre esses dois termos, se sabe ou se não sabe, coloca aqui nos comentários, que aí pode ser que até nós façamos aqui especificamente um tema em especial sobre a história das unidades de terapia intensiva, unidades de cuidados intensivos, para que a gente possa se aprofundar, entender esse conceito da medicina hospitalar, que é uma medicina totalmente diferente da existente, assim como tantas e tantas outras áreas dentro da medicina, da fisioterapia, da terapia ocupacional, da psicologia, da medicina social, da ciência social, da assistência social e tantos outros, tá? Então, sem mais delongas, queria voltar aqui com vocês hoje para o tema que é o objetivo desse momento, que é a discussão de uma complicação de um evento extremamente grave ou potencialmente grave dentro de uma unidade hospitalar, que é a trombose venosa profunda, tá? Não sei se vocês já ouviram falar esse termo, popularmente conhecido como trombose, tá? E esse é uma complicação que ela pode gerar uma série de outras complicações. Diante disso, é importante entender quais são os pacientes que têm risco para a ocorrência da formação de trombos, em especial trombo nas veias, tá? Não são trombo nas artérias, mas sim nas veias, ou seja, nos canais sanguíneos responsáveis por retorno do fluxo sanguíneo dos órgãos e sistemas. Diante disso, existem basicamente 3 grandes grupos de pacientes que devem ter uma preocupação especial para a ocorrência dessa doença. Em especial, nós subdividimos isso em pacientes cirúrgicos, ou seja, aqueles que internam por necessidade de uma intervenção cirúrgica, pacientes clínicos, ou seja, aqueles que internam por condições clínicas que necessitam de hospitalização para tratamento, e pacientes obstétricos. Eu chamo a atenção desse último, porque esse último é impressionante como nós esquecemos ele, como sociedade e como profissionais, tá? Não sabemos que a própria situação clínica da gestação é uma condição predisponente para a ocorrência de tromboses, tá? Então, diante disso, a partir de separar esses 3 grandes grupos, existem hoje scores específicos ou classificações específicas que a equipe assistencial faz para saber o grau desse risco. Peraí, saber o grau do risco? Como assim? Por que é importante o profissional saber o grau do risco? Porque o tratamento, ou melhor, a medida preventiva, ela é através, olha o termo que eu vou utilizar, de uma medicação potencialmente perigosa. Ou seja, para que eu possa prevenir a ocorrência de trombose venosa, eu preciso utilizar anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários. Existem bons estudos já, em especial no grupo dos pacientes ortopédicos, que são o grupo cirúrgico dos pacientes ortopédicos, onde antiagregantes plaquetários, popular AS, ele também tem uma boa eficiência na ocorrência de trombose e segurança também. Mas por que eu digo isso, pessoal? Porque essas medicações, elas são medicações que levam a risco. E qual é o principal risco? Sangramento. Sangramento em qualquer nível. Não sei se você já teve a curiosidade de acompanhar um paciente eventualmente numa hospitalização. Geralmente, quando o enfermeiro ou o profissional de auxiliar de enfermagem vai fazer a aplicação de uma heparina para uma medida preventiva, que é um anticoagulante, você começa a perceber que, eventualmente, mesmo fazendo rodízio, ocorre uma formação de um pequeno hematoma local em alguns pacientes. E isso é uma complicação, um evento adverso. Um evento adverso de menor gravidade, mas um evento adverso. Então, por isso que eu faço o destaque para que eu tenha a avaliação do risco e, de acordo com o grau do risco, eu utilize a medida preventiva. A medida preventiva, eu falei aqui, obviamente, da medida medicamentosa. Existe um segundo grupo de medidas, que são medidas não farmacológicas, que também são tão estudadas quanto. E aí eu tenho desde utilização de meias, de compressores e até mobilização, tá? Mobilização daquele paciente e daquela
daquele paciente que está naquela situação clínica. Contudo, em especial as mobilizações, elas são mobilizações que são de difícil replicação. Afinal de contas, eu mobilizar um paciente, eu preciso mobilizá-lo por quanto tempo? E se eu tenho uma condição de maior risco, eu vou fazer ou não? Então, é importante destacar que, quando eu avalio um risco de uma condição clínica, eu vou lançar mão de medidas preventivas. Só que essas medidas preventivas também têm um risco. É aqui que entra a arte dos profissionais da área da saúde. Eles devem saber avaliar o grau do risco de acordo com o risco da sua intervenção. E, claro, ao fazer essa avaliação, chegar em um consenso com a família e com o paciente de quais riscos eles aceitam correr diante daquele tratamento. Eu digo isso e parece um tanto quanto até um paradigma da assistência, porque, infelizmente, hoje é muito comum pensar que as intervenções são feitas e que tudo aquilo vai dar certo no melhor cenário possível. Só que, tenho que falar com vocês já que com mais de 10 anos de experiência em terapia intensiva, eu percebo que isso nem sempre é verdade. Infelizmente, alguns pacientes, o próprio organismo não tem uma resposta satisfatória ou tem eventos adversos não esperados pela equipe assistencial. Por isso que o compartilhar dessas informações, tanto dos fatores de risco para a ocorrência de trombose, quanto da avaliação dessa prevenção, da medida preventiva, quanto às complicações possíveis da medida preventiva, devem ser de ciência de todos. Faço um destaque aqui em especial que a trombose venosa profunda em si, ela é uma complicação, certo? Potencialmente fatal, porque essa trombose venosa profunda, ela pode se transformar num tromboembolismo pulmonar. O tromboembolismo pulmonar é uma situação clínica de gravidade importante que pode levar o paciente a um colapso cardiovascular e o óbito. Então é um mecanismo muito bem descrito na literatura, tá? E de grande risco também, em especial em cirurgias de grande porte, tá? Então, não deixe de ficar sabendo disso, não deixe de passar essas informações para aqueles que estão passando por uma situação de internação, tá? Esse canal aqui, o objetivo dele é trazer informações de boa qualidade. E, se você ficou com alguma dúvida, coloque seu comentário aqui, dê sugestões para próximos vídeos, que nós estamos aqui à disposição para ajudá-lo nesse momento. Um grande abraço.